Olá, eu sou o professor Marcos Vinícius, graduado em Geografia, especialista em docência universitária. Estarei com vocês nesta aula sobre questões ambientais globais e brasileiras. Vamos lá? Quando nós falamos em problemas ambientais, vamos listá-los. Vamos começar aí. Poluição do ar. O que é poluição do ar? Quais as consequências? E por que o ser humano polui tanto o ar? Veja bem, as causas. Veículos motorizados que liberam gases como monóxido de carbono, incêndios florestais, poeiras dos desertos e liberação de enxofre pelas indústrias. Quais são as principais causas? Simples: escapamento dos carros, chaminés das indústrias e incêndios florestais. As árvores, elas são uma bomba de carbono. A árvore tem muito carbono. Que elas ficam o quê? Captando esse carbono ao longo do tempo. Quando a árvore morre, você queima ela simplesmente, todo esse carbono que ela armazenou durante toda a sua vida, ela vai liberar de uma vez só. Para vocês terem uma ideia, os incêndios na floresta amazônica liberam a mesma quantidade de monóxido de carbono do que todas as indústrias da cidade de São Paulo. Então, esse é algo sério. Beleza, o ser humano foi lá, infelizmente, poluiu o ar. Quais são as consequências que nós teremos? Chuvas ácidas. As chuvas ácidas, elas tiveram origem no mundo com a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? E isso é um problema extremamente sério. Problemas esses que causam problema na pele, irritação nos olhos, destrói monumentos, afeta a pintura de automóveis, é um problema muito sério. E os problemas com maior expressão são de nível respiratório e cardiovascular. Estudos recentes mostram que crianças sujeitas a níveis elevados de poluição atmosférica têm maior prevalência de sintomas respiratórios, sofrem uma diminuição da capacidade pulmonar com aumento de episódios de doença respiratória. Ou seja, os grandes problemas que nós teremos são problemas respiratórios e cardiovascular devido à poluição do ar. Então temos que tentar de tudo para minimizar estes problemas, ok? Aqui na lousa mostra uma imagem muito legal de uma indústria poluindo o ar, que é extremamente prejudicial à saúde dos seres humanos, ok? Um outro problema ambiental grave que nós temos é o efeito estufa. Quais são as causas do efeito estufa? Acúmulo de gás carbônico no ar, devido ao aumento das combustões industriais. Quais são as consequências do efeito estufa para as nossas vidas? Em relação à saúde, muitos indivíduos estão sofrendo por problemas, doenças provenientes do aquecimento global. Cerca de 160 mil pessoas que morrem todo ano. As doenças variam desde malária, desnutrição. Esses números, eles tendem a dobrar a cada 40 anos, mais ou menos. Estudos dizem que as crianças em nações em desenvolvimento são as mais vulneráveis. A maioria das mortes estariam ocorrendo em países da África, América Latina e Ásia, devido à maior incidência de desnutrição, diarreia, malária, com temperaturas altas, enchentes e secas. Ou seja, o efeito estufa é simplesmente esse gás carbônico que ele vai ficar acumulado no ar. Esse gás carbônico ele tem um poder de reter calor. Então, com a incidência dos raios solares, vai deixar o local muito mais quente, certo? Uma outra coisa muito triste é a poluição de rios e lagos. Quais são as causas? Por que poluímos rios e lagos? Primeiro, as chuvas ácidas. Essas chuvas, com essa acidez, ela cai até os rios, o peixe ingere
essas micropartículas e ele acaba sofrendo, morrendo. Despejo de esgotos. Infelizmente, é muito comum no Brasil jogar esgoto no rio, tá? Despejo de detergentes não biodegradáveis, despejo de inseticidas usados na lavoura, como DDT. E quando eu jogo esse agrotóxico, esse inseticida na lavoura, muitas vezes ele fica na parte superficial do solo. Com a chuva, nós temos a enxurrada que leva esse veneno até os rios. E isso vai causar uma mortandade muito grande de peixes. E também pelos lixos de aterros sanitários que, infelizmente, vai para os rios. Qual a consequência disso para nós? A água não é importante, a água não é um ambiente da vida para muitos seres vivos. Os seres vivos que vivem na água, igual os peixes, irão morrer. Com a poluição, a contaminação de água, várias espécies irão morrer. E além das consequências para espécies marinhas, também são consideráveis as possíveis consequências para o homem. O homem, ele despeja o esgoto sanitário no rio. Depois ele retira a água deste mesmo rio para a obtenção de água potável, onde ele vai ter que gastar cada vez mais com cloro e um monte de produtos químicos para potabilizar esta água. Então a água, além de ficar mais cara o tratamento dela, você ter que usar produtos químicos para potabilizar ela de novo, né? É muito produto químico para nós ingerirmos. Será que o nosso organismo ele tem a capacidade de absorver tudo isso? Né? Um outro problema que nós temos é o buraco na camada de ozônio. Quais são as causas? A liberação de CFC por aerossóis. Que é o CFC? Clorofluorcarboneto. Outra causa é a liberação de óxido nítrico pelos aviões na estratosfera. Também contribui para a destruição da camada de ozônio. Porém, olha que informação legal. O ser humano está usando cada vez menos CFC, clorofluorcarboneto, porque ele provoca o quê? O buraco na camada de ozônio. Como o ser humano está usando cada vez menos CFC, olha que legal, o buraco na camada de ozônio, ele começou a diminuir. Para substituir o CFC, o ser humano passou a usar o HFC, que é o hidrofluorcarboneto. Só que o HFC, ele não causa buraco na camada de ozônio, mas causa aquecimento global. Então, é uma situação complicada. Vamos lá. Quais são as consequências do buraco na camada de ozônio? Aumento da incidência de câncer de pele. Isso pode gerar o desaparecimento de algumas espécies animais e vegetais e causar mutações genéticas. Deformações, atrofias, cegueiras, cataratas, assim como a diminuição de defesas imunológicas, favorecendo o aparecimento de doenças infecciosas e, em casos extremos, podem levar à morte. E uma outra consequência é a radiação ultravioleta excessiva, que pode diminuir a taxa de crescimento das plantas e aumentar a degradação dos plásticos, tal como aumentar a produção de ozônio troposférico e afetar ecossistemas terrestres e aquáticos, alterando o crescimento de cadeias alimentares e ciclos bioquímicos. Em particular, a vida aquática, junto à superfície da água, onde as espécies e plantas que formam as bases da cadeia alimentar são mais abundantes. É adversamente afetada por elevados níveis de radiação ultravioleta. Então, o problema do buraco da camada de ozônio é extremamente sério. Ser humano não contendo em poluir apenas a água dos rios e lagos, ele polui também a água do mar. E a água do oceano, quais são as principais causas de poluição das águas dos oceanos? Primeiro, petróleo derramado no mar e despejo de esgoto não tratado, certo? Quais são as consequências disso? Isso afeta as cadeias alimentares marinhas, intoxicando os organismos e prejudicando a fotossíntese. E doença para os banhistas e consumidores dos peixes das águas marinhas. Ok? Um outro problema
que nós temos é o crescimento urbano desorganizado, desordenado. Quais são as causas desse crescimento urbano? O aumento da imigração por causa da fome, desemprego, seca, saúde, educação e segurança. E as consequências? Desflorestamento, desertificação, erosão do solo. Olha aqui na lousa comigo este exemplo aqui de um crescimento urbano desorganizado. Nós podemos analisar aqui, ó, que isso aqui é uma serra, e na serra as pessoas estão construindo casas. Primeira coisa que o cidadão faz antes de construir a casa é tirar o quê? A cobertura vegetal. Sem a cobertura vegetal, quando eu tiver uma chuva muito forte, eu vou ter o quê? Um escorregamento de solo, tá? Um deslizamento de solo aqui. O que vai acontecer com as casas? Elas vão cair, quem estiver lá dentro, infelizmente, virá óbito, ok? Grandes exemplos disso eu tenho na região serrana do Rio de Janeiro. A região de serra, as pessoas começaram a construir, as pessoas desmataram a região, e sempre no período das chuvas, eu tenho deslizamento de terra lá, e ocasionando uma grande quantidade de mortes, infelizmente. Um outro exemplo de problema que eu tenho aqui é o desmatamento indiscriminado. Quais são as causas do desmatamento? Por que as pessoas desmatam tanto? Vamos lá, construção de habitação, de moradia, exploração madeireira, fabricação de móveis, cadeiras, etc. Agropecuária, infelizmente, principalmente na floresta amazônica, estão o quê? Tirando árvores e colocando gado. Construção de represas para usinas, teve um assunto que é muito comentado a respeito disso aqui, que são as grandes usinas do norte do país, e também a mineração. Destrói toda a floresta para retirar minérios, principalmente minérios de ferro ou ouro. Quais as consequências se nós continuarmos desmatando? O que o futuro nos reserva? Baixar o nível médio do lençol freático, vamos ter menos água no lençol freático, vamos ter um solo impermeabilizado. O solo impermeabilizado, ele vai dificultar que a água chegue através da infiltração até o lençol freático, e como essa água vai correr de forma superficial, isso vai provocar o quê? Enxurrada, lixiviação, ok? E a vazão dos rios ela pode aumentar de forma mais rápida, causando inundação repentina, ok? Esse desmatamento vai provocar o efeito estufa, já que teremos menos árvores para reter o gás carbônico, e extinção de várias espécies, certo? Falamos aqui de um monte de problemas. E as soluções? Quais são as soluções? Do nada adianta falarmos sobre os problemas e não falarmos sobre as soluções. Vejam lá. Quais são as soluções para a poluição do ar? Diminuir o uso de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, querosene. Aumentar o uso de biocombustível, como o biodiesel e o etanol. Isso que todos nós podemos fazer. Instalação de sistemas de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias. As indústrias têm como colocar uma espécie de filtro para reduzir a quantidade de CO2 que vai para a atmosfera. Só que, infelizmente, isso tem um custo e as indústrias, uma boa parte delas, preferem apenas o lucro. Não desmatar florestas, ok? Devemos efetuar o plantio de mais árvores como forma de diminuir a poluição do ar. Sempre que possível, utilizar o sistema de transporte coletivo, como ônibus, metrô, trem, ou até mesmo bicicleta, para lançarmos menos CO2 na atmosfera. Usar técnicas limpas e avançadas na agricultura para evitar a emissão de carbono. Devemos fazer a construção de prédios com implementação de sistema que visem economizar energia. Uso da energia solar para aquecimento da água e refrigeração é um exemplo viável. Soluções para o efeito estufa são que os automóveis devem ser regulados constantemente para evitar a queima de combustível de forma desregulada.
Devemos ampliar também a geração de energia através de fontes limpas e renováveis, hidrelétrica, eólica e solar, evitando ao máximo a geração de energia através de termoelétricas que usam combustíveis fósseis. E recuperação do gás metano nos aterros sanitários, que nós sabemos que esse gás metano ele é desperdiçado na maioria dos aterros. Para os rios e lagos, devemos o quê? Evitar o desperdício de água, o atendimento das necessidades básicas da população, garantir o abastecimento de alimentos, proteger os ecossistemas e os mananciais, né? Valorizar a água, dividir de forma eficaz os recursos hídricos e eficientes na administração. Para o buraco na camada de ozônio, devemos substituir o gás butano e o propano em relação ao clorofluorcarboneto, ok? Devemos utilizar principalmente o butano e o propano e evitar um pouco o CFC, que é o clorofluorcarboneto. Para a poluição da água do mar, devemos fazer o quê? O tratamento de esgoto, que antes deles ir para o oceano, tem que ser tratado pelas empresas de saneamento. Nós devemos ter também uma conscientização da população em relação aos lixos que são depositados no mar. Diminuição da exploração do petróleo, né? Para o crescimento urbano desordenado, devemos o quê? Melhorar a condição de vida nas áreas rurais. Assim, a gente evita o êxodo rural e evita esses problemas do crescimento urbano desordenado nas cidades. Devemos possibilitar o trabalho que seja suficiente para a população rural, que ela se mantenha nesse local. Devemos fazer todo um zoneamento das grandes cidades, certo? E para o desmatamento? Uma coisa que todos nós podemos fazer, que é o quê? Reflorestar. Todo ser humano deveria plantar algumas árvores. Para o desmatamento, deveríamos fazer também estudos demográficos, sobre educação ambiental, leis mais severas. Para a poluição dos solos, deveríamos tratar os lixos e resíduos domésticos e industriais, colocar o lixo nos recipientes próprios, proteger as florestas, utilizar sempre que possível materiais reciclados e preferir produtos ecológicos, colaborar na reciclagem, principalmente de vidro, papel, cartão, alumínio, plástico, fazer a separação do lixo, que é a famosa coleta seletiva, e fazer cultivos orgânicos. Aí sim nós estaremos fazendo o nosso papel para os problemas ambientais globais e brasileiros. Se tratando de questões ambientais, temos problemas sérios. Impermeabilização do solo por asfalto e cimento, que isso é um problema ambiental urbano. As casas, as residências devem ter menos cimento e mais grama, né, para o quê? Quando cair a chuva, essa água da chuva conseguir o quê? Infiltrar no solo e chegar até o lençol freático. Cidades completamente impermeabilizadas com cimento e asfalto, essa água não vai infiltrar e nós teremos o quê? Enchentes, alagamentos. Uma outra questão que essa impermeabilização do solo traz é que o asfalto ele consegue reter muito calor. E isso deixa as cidades cada vez mais quentes, provocando o quê? O efeito estufa, provocando áreas cada vez mais quentes e mais propícias a mais doenças. Então, nas cidades principalmente, deve ter uma preocupação um pouco maior com essa questão da impermeabilização do solo. Certo? Nós, pessoas comuns, devemos o quê? Economizar água de todas as formas, na hora de lavar o carro, na hora de tomar banho e etc. É lógico, as grandes indústrias também precisam fazer a parte dela. Veja bem, um exemplo muito claro que podemos citar é que 70% da água que é utilizada no Brasil, 70% dela é para agricultura. E nós sabemos que nesses pivôs de irrigação, ele é bem alto em relação às plantas,
que quando joga-se água, cerca de 30% da água ela evapora antes de chegar na planta. Então, de 70% da água que é utilizada no Brasil, 30% você perde ela pela evaporação. Era muito simples fazer a irrigação por gotejamento. Você evitaria essa perda de 30% da água pela indústria, pela agricultura. A indústria ela consome de 20% a 21% de toda a água do nosso país. E grande parte dessa água ela é utilizada apenas para resfriamento de máquinas, resfriamento de caldeiras. Não teria uma forma melhor de utilizar, uma forma melhor de encontrar alguma coisa para refrigerar essas caldeiras, condicionamento de ar, alguma coisa? Então, todos devem fazer sua parte, porque planeta nós só temos este, só o planeta Terra. Se acabarmos com ele, esse negócio de ir para outro planeta, isso é coisa de filme, isso não existe. E nem vai existir. Se acabarmos com o planeta, iremos morrer juntos com ele. Simples assim. O ser humano parece que ainda não se atentou a esse detalhe. Certo? Hoje já se tem tecnologia para fazer o quê? Carros elétricos em larga escala, carros movidos a biodiesel, a etanol, mas infelizmente ainda as grandes indústrias petrolíferas fazem carros movidos a diesel e a gasolina, sendo que tecnologia já temos para evitar essa queima tão grande de combustíveis fósseis. Não precisa disso mais, ok? Problemas ambientais globais. Um grande problema que nós temos é o quê? O derretimento das calotas polares. De tanto emitir, de tanto queimar combustíveis fósseis, todo esse material, todo esse carbono fica na atmosfera, ele vai reter muito calor, vai deixar a média térmica do planeta mais elevada. O que vai acontecer com as calotas polares? Elas vão derreter e essa água vai ser lançada ao oceano. E olha que situação. As calotas polares são fontes de água doce. Se toda essa água doce que nós temos for para o oceano, essa água ela vai deixar de ser potável e passará a ser uma água salgada. Não serve mais para o consumo. E o que irá acontecer com o nível dos oceanos? O nível dos oceanos irá aumentar. Nível dos oceanos aumentando, o que vai acontecer com as cidades costeiras? Cidades igual Santos, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Seguro, elas vão ser inundadas. Uma grande quantidade de pessoas vão perder seus locais de moradia. Só lembrando que 70% da população do Brasil vive até 200 quilômetros do litoral. Ou seja, uma grande quantidade de cidades extremamente populosas e povoadas vão ser devastadas pela água, simplesmente porque nós não estamos cuidando do meio ambiente quando o nível dos oceanos elevarem. Nível dos oceanos elevarem, nós vamos ter uma mudança no regime das chuvas. Ou seja, grande quantidade aí de lavoura e de terra agricultável iremos perder. E parece que ninguém está preocupado com isso. Perdermos áreas agricultáveis é menor produção de alimento. A fome já assola mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, vai assolar muito mais. Simples assim, as pessoas não conseguem enxergar. Isso tudo que nós falamos, toda essa catástrofe, apenas devido ao monóxido de carbono na atmosfera. Ele deve ser banido, certo? Um outro problema ambiental global e brasileiro que nós temos é a destruição da floresta amazônica. A floresta amazônica está sendo derrubada para a criação de gado ou a plantação de soja, principalmente. E a floresta amazônica ela é um grande regulador térmico da América do Sul e nós temos os chamados rios voadores, que seriam o quê? A Amazônia, as árvores da Amazônia conseguem retirar água do subsolo, lançam até as folhas e lançam aí para nós através da umidade.
toda essa umidade que vem da Amazônia, os ventos trazem essa umidade para a região centro-oeste e parte da região sudeste do Brasil. Se desmatarmos a Amazônia, esses rios voadores, né, eles vão deixar de existir e parte da região centro-oeste e parte da região sudeste vai se tornar um deserto. Simples, igual o deserto do Saara. Vai ser um local inabitável. No Brasil não tem recursos para fazer desertos, lugares maravilhosos, igual fizeram em Dubai. Imagine toda a região centro-oeste aí, parte da região sudeste, e nós estamos falando de 20 milhões de pessoas. Não terão lugar para morar, irão morar num deserto onde não vão conseguir produzir nada. E o solo da floresta amazônica, ele é um solo extremamente pobre em nutrientes. Mas como um solo pobre consegue sustentar a maior floresta do planeta? É lógico, a floresta ela produz seu próprio alimento. Quando caem as folhas, frutos e animais morrem ali, acontece a decomposição no solo, e essa decomposição ela volta para a planta em forma de quê? De nutrientes, de alimento. O solo da Amazônia, ele é um solo extremamente pobre. Se eu retirar todas as árvores, ele vira uma areia e vira um deserto. Simples assim. Ok? Com a poluição dos oceanos, o Brasil ele tem uma grande quantidade de recursos vindos do turismo do litoral brasileiro. Se poluirmos as principais praias do Brasil, quantas cidades irão à falência pela perda do turismo? Um grande exemplo é Porto Seguro. Porto Seguro vive basicamente, Porto Seguro na Bahia, vive praticamente do turismo. Se acabar o turismo nas cidades, as pessoas de lá vão o quê? Ter que migrar para as grandes cidades em busca de emprego nas cidades. Em busca de empregos nas indústrias, alguma coisa desse tipo. Então, tem que se mudar a mentalidade. Tem que se mudar a mentalidade e começar a preservar um pouco mais a natureza, pensando nas nossas futuras gerações. Isso sim é o famoso desenvolvimento sustentável. Eu consegui retirar da natureza tudo que eu preciso para viver, mas deixando ali para as gerações futuras. Um exemplo de desenvolvimento sustentável. Se eu tenho uma árvore frutífera, sei lá, de açaí, eu retiro essa árvore ali para utilização da madeira ou qualquer coisa do tipo, e eu mato essa árvore, eu vou viver dela, mas eu não vou deixar para as futuras gerações. Nesse mesmo exemplo do pezinho de açaí, se eu tiro apenas os frutos e faço ali picolé de açaí para vender, e eu deixo essa árvore lá para meus filhos, netos e bisnetos terem o açaí também, ou seja, eu retirei da natureza o que eu preciso, mas deixei a árvore lá, né, para as futuras gerações. Isso é o desenvolvimento sustentável. E a principal questão que o ser humano tem que saber sobre os problemas ambientais é fazer um desenvolvimento sustentável, ok? Utilizar o que ele precisa da natureza, mas deixando essa natureza às futuras gerações. De modo geral, nas provas, concursos, Enem e etc e tal, que falam sobre essa questão ambiental, eles vão pedir, eles vão mencionar o problema e vão pedir a solução. As soluções nós falamos um monte de exemplo, mas um exemplo que serve para quase todos aí é falar sobre desenvolvimento sustentável. Ok? Temos que ter uma consciência melhor. Qual é o recurso para isso? Colocar a questão de educação ambiental no currículo escolar e treinar as nossas crianças para ter uma visão um pouco diferente da nossa geração que está acabando com o planeta Terra. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!